A Copel decepcionou o mercado? Qual o motivo por trás da queda das ações de hoje? Isso tudo nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do Ponto de Investimento, então sem enrolação, vamos lá. O disclaimer de sempre, um aviso importante, conteúdo puramente educacional e informativo. É uma ação que eu mantenho no radar, mas eu nem tenho na minha carteira, então vamos com cautela e com calma, pessoal. Não é para seguir qualquer influenciador por aí, imitar a carteira dele e achar que a sua também vai ter o mesmo resultado. Porque às vezes ele comprou num preço diferente, num momento diferente que você não está vendo. Então vamos lá, os destaques. 1,3 de EBITDA ajustado no quarto trimestre de 2024 e 5,1 bilhões em 2024. Esse EBITDA ajustado de 1,3 foi justamente o que decepcionou o mercado, principalmente com a questão de geração, veremos nos slides a seguir, que houve uma decepção na geração da Copel. Lucro líquido de 575 milhões no quarto tri de 2024 e 2,8 bi em 2024. Proposta de 1,3 bi em proventos, totalizando 2,3 bi referente ao exercício de 2024, um payout de 86% e um dividend yield de 8,4%. Aqui uma situação que ocorreu há algumas semanas atrás, que foi o desinvestimento da usina hidrelétrica de Baixa Iguaçu. A Copel fez o exercício de preferência de 70% das ações que eles tinham nesse investimento em Baixa Iguaçu, fez uma venda da participação de 30% que ela já obtinha e vendeu o total por 1,554 bilhão. E desse total, 10% foi feito na entrada, foi feito um pagamento logo na entrada do negócio e o resto será dividido até a efetiva conclusão. A Copel nos fala que o racional por trás disso foi para potencializar o portfólio, reciclar os ativos, ganho de oportunidade e otimizar a estrutura operacional. 1,3 bi de EBITDA refletindo a robustez de uma empresa integrada e com portfólio diversificado. Percebemos que a variação entre períodos, quando pegamos o quarto TRI de 2023 com o quarto TRI de 2024, houve uma queda de menos 12,9%, muito puxado pela geração e transmissão da Copel, que houve 257 milhões negativos. A composição do EBITDA, geração e transmissão 613 milhões, distribuição 715, menos 15 com comercialização e menos 57 com outros. A Copel Distribuição aumentou 23,6% o EBITDA ajustado, a eficiência de 45,7% acima do regulatório. A Copel Distribuição foi o que realmente segurou nesse quarto trimestre de 2024, que houve um acréscimo de 23,6%, aumentando muito comparando com o quarto tri de 2023, uma robustez muito grande da Copel, e também o EBITDA ajustado comparado com o EBITDA regulatório, houve uma eficiência de 45,7%. A Copel Geração e Transmissão foi o que realmente decepcionou o mercado. Houve uma queda de 26,9%, olhando o quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024. A geração de energia foi o que decepcionou o mercado, principalmente os parques eólicos. Nós verificamos que em 2023 a geração foi de 3,853 gigawatt, enquanto em 2024 houve uma caída de mais de 10% para 3,443. Principalmente a gente percebe no vento médio que teve uma caída muito grande. Isso impacta nos parques eólicos da Copel. A Copel Comercialização, impactada pelo deslocamento do submercado, ou seja, a venda, né? Houve o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, é o que faz preço na hora de comercialização de energia da Copel. Então a gente percebe que houve uma queda bem brusca justamente por causa disso. Perceba o PLD médio mensal no submercado do Sul, como que estava com um valor bem alto no período de outubro, porém em novembro e dezembro deu uma caída grande, então isso impactou diretamente o quarto tri de 2024. Porém a gente percebe que a Copel tem feito um trabalho excelente na redução de custos. O custo com pessoal, material, serviço e outros, houve uma redução no quarto tri de 2023 para o quarto tri de 2024 de menos 6,1%, e pegando só pessoal e administração,
uma redução de 26,2%. Eles destacam que a redução em despesas com pessoal, pela saída de 1.415 empregados, 1.415 empregados com o programa de aposentadoria da Copel. Então você vê, pessoal, que eles têm feito um esforço muito grande para poder diminuir fazer essa redução de custos, visto que a receita está sendo impactada. Então a Copel tem que trabalhar de outras formas para não ter um impacto grande para a empresa e para o acionista. Variação de 7,2% no lucro líquido consolidado. O lucro líquido recorrente, o EBITDA, foi de 1.298 milhões, o lucro líquido de 575 milhões e o lucro líquido ajustado, tirando itens não recorrentes, foi de 639. A Copel teve um lucro líquido recorrente, um aumento de 7,21%, comparando o quarto trimestre de 2023 com o quarto tri de 2024. E olhando na ótica anual, o lucro líquido de 2023 foi de 2,33 bi e de 2024 de 2,8 bi, uma alta de 16,7%. O CAPEX da Copel, que são o que eles investiram no ano de 2024 e investiram em anos anteriores também. A Copel, no ano de 2024, fez um investimento de 2,5 bi, onde a sua distribuição fez a maior parte do investimento, 2,2 bi, e a geração e transmissão, apenas 263 milhões. A alavancagem da Copel continua bem controlada, ainda em 2,6. As pessoas às vezes se assustam com essa alavancagem de 2,6, porém, para uma empresa de energia, é uma alavancagem razoavelmente tranquila, pois empresas de energia têm a sua receita muito controlada, tem uma receita muito previsível. Então, eles podem gastar um pouco mais, eles podem ter uma alavancagem um pouco maior do que outras empresas, sem pesar tanto no seu orçamento. Imaginem, pessoal, que você é um servidor público comparando com um trabalhador no CLT. O servidor público tem uma previsibilidade maior dos seus rendimentos. Então, teoricamente, ele pode contrair uma certa dívida para poder investir em outro negócio, para fazer um investimento, alguma coisa assim. Porque ele sabe que no mês seguinte ele vai ter o seu salário e vai cair tudo normalmente. A Copel, empresas de energia elétrica, trabalham mais ou menos da mesma forma. A amortização também bem tranquila, no curto prazo 3,3 bi, a Copel tem 4,5 bi de caixa, então bem tranquilo mesmo. O vencimento depois de 2030, 4,8 bi, mas antes um investimento bem tranquilo para os próximos anos também, amortização de dívida bem tranquila e uma geração de caixa operacional de 5,2 bi. Aqui eu retirei um trecho da minha planilha com alguns dados da Copel, quantidade de ações, o valor de mercado, o P sobre VP, lucro líquido de 2024, o PL em 31/12 de 2024, ou seja, ao final do ano, de 9,68 e de 8,78, o lucro líquido projetado para 2025, apesar dessa alta do lucro líquido de 16% de 2023 comparando com 2024, eu quis ser conservador e pus um aumento apenas de 5% no lucro líquido da Copel. Então o lucro líquido projetado, então o lucro por ação projetado seria de 0,99, o PL de 10 e 9,11. O PL médio dos últimos 10 anos foi de 9,43 e 8,43, então está até acima dos últimos 10 anos, com um payout projetado de 50%, que seria mais ou menos a média da Copel, o dividend yield projetado ficaria em torno de 5%. Aqui nós vemos o histórico de pagamentos de dividendos da Copel. Em 2024 ela pagou 2 dividendos. Ela não demora tanto assim para pagar o dividendo, em torno de 2 meses, porém é um prazo razoável. É uma empresa que eu sigo sempre no radar, eu fico de olho, porém o histórico de pagamento de dividendos não é muito alto. Só em 2021 e 2022 que realmente foi fora da curva, porém nos outros anos a Copel mantém uma política de dividendos bem baixa e eu acredito que vai continuar assim para os próximos anos. Esse foi o resultado do balanço do quarto tri de 2024 que a Copel soltou ontem. O mercado hoje bateu nas ações, tanto na Copel 3 quanto na Copel 6, uma queda bem acentuada.
E é isso, pessoal. Realmente o mercado desagradou desse EBITDA da Copel. Vamos seguindo, acompanhando e monitorando. Agradeço vocês terem assistido até o final do vídeo. Peço que curtam e comentem. Isso aumenta o engajamento do vídeo. E também me falem quais empresas vocês querem ver, algum tipo de investimento, algo específico que eu posso falar para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço.